Boa tarde, minha gente boa. Eu sou o CV Padilha. Eu queria falar um assunto simples para vocês sobre profilaxia em odontologia. É um assunto parece simples, mas é importante. A conservação dos dentes, naturalmente. Os cuidados que nós temos que ter para a conservação dos dentes, da saúde bucal. Nós temos, no caso, dois problemas com a arcada dentária, com os dentes. Um formado pelos micro-organismos do biofilme dentário e a outra é do biofilme cariogênico. O que quer dizer isso? No primeiro caso, do biofilme periodontopatogênico, nós temos aqueles problemas de periodontopatias. É o que o pessoal chama de piorreia, do modo geral. Mas são as periodontopatias, tem uma variedade, naturalmente, de doenças, que quem mexe com isso direitinho é o especialista da odontologia nesse problema do periodonto. É o periodontista, especialista naquelas doenças de gengiva, ao redor dos dentes e tudo mais. Aí não é simples também não. É o pessoal que se dedica a esse tipo de trabalho, os profissionais. E tem que conversar direito com os clientes para conservação, para ter uma ajuda. Porque se o paciente não ajudar, não tem jeito, vou lhe contar. O negócio não é fácil não, é complicado. Às vezes perde-se mais dentes pelos problemas periodontais do que pelas cáries. O pessoal vem pensando mais em cárie, mas perde-se mais dentes pelos problemas periodontais. Então, nesse caso, temos que ter cuidado com a profilaxia. No caso da odontologia, a escovação dentária, a limpeza, a higienização. Tem um método de escovação que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, no superior, sempre com a escova da gengiva para o dente, em movimento semicircular, fazendo a escovação da gengiva para o dente. No superior e inferior, ao contrário, de baixo para cima. E por dentro também, por mais cuidado que tem, às vezes acontece aqueles problemas de cálculo salivar, do tártaro, o famoso tártaro, por mais cuidado que tenha. Mas se não escovar direito, piorou, aí é que dá mesmo. Aí é que dá mesmo. E aquilo dá uma destruição da gengiva, do osso, e quando pensar que não, o dente está com mobilidade. O dente cai, fica abalado com o tempo. Aí diz, mas ele tinha os dentes tão bons, não tinha cárie, não tinha nada. Não, perdeu por causa da doença ao redor dos dentes, problema periodontopatia. O outro caso é o biofilme cariogênico. Esse biofilme cariogênico depende também dos cuidados que o paciente tem. Comendo doce, são os açúcares e a sacarose. Então, se não escovar direito depois, comer fora de hora e não escovar direito os dentes depois das refeições, aquilo vai dar uma destruição, vai dar uma formação de cárie, os micro-organismos que vão se formar devido a isso. Então, tem que fazer uma escovação dentária com cuidado, sempre no movimento semicircular, com a escova da gengiva para o dente, em movimento semicircular, tanto por dentro como por fora, lado vestibular que se diz, e pelo lado lingual ou palatino superior. Esse cuidado o dentista pode até orientar direito o paciente na hora, quando for fazer o exame. Muito bem. Então aí naturalmente vai depender da boa vontade do paciente. Se ele não tomar cuidado, também está danado. Aí não tem Santo Antônio que dê jeito. Mas de preferência o dentista tem que conversar direito e explicar como que deve ser feita a técnica de escovação. Essa escova é para ser trocada de 3 ou 4 meses.
Mas tem gente que não troca, tem uns que duram 10 anos. Então isso aí não tem efeito de limpeza normal. Não consegue limpar direito os dentes com uma escova antiga, que não é bem cuidada. Tudo isso, até para guardar a escova tem que lavar direito, secar e para lavar direito. Não pode fazer de qualquer jeito não, para conservar realmente a estrutura dental. Então o dentista pode fazer essa tartarectomia, a tartarectomia para remoção daqueles cálculos salivares, aquilo ali pode fazer manual. O periodontista prefere fazer manual. Mas existem os aparelhos de ultrassom. Tem vários tipos de aparelhos desses para facilitar a limpeza, a tartarectomia. Depois disso pode ser feito também um jateamento. Esse jateamento também é um aparelho próprio para isso, que dá aquele pó bicarbonato de sódio, fica dentro dele e dá o jato depois de fazer a limpeza, a tartarectomia. Dá um jato com esse aparelho, que tem dentro o bicarbonato de sódio, para a limpeza completa dos dentes da coroa dental. Das coroas dentais, no caso. Então, às vezes até o dentista pode aplicar flúor, dependendo do caso, pode fazer uma aplicação de flúor, no caso, para conservar mais os dentes. E quando fizer esse flúor, o paciente não deve comer logo em seguida. Tem que deixar passar 1 hora ou 2 horas para poder se alimentar ou beber qualquer coisa também. Não deve beber nada, para deixar fazer efeito o flúor. Também o dentista, existem uns programas que ele deve ter, dependendo do sistema odontológico que ele use, do tipo de controle que ele usa, das anotações dos trabalhos, para ele ver o índice de placa bacteriana que o paciente tem. Isso é importante, dá um trabalho, mas conserva. Você tem um gráfico do índice de placa. Fica anotado aquilo na ficha do paciente, no programa, geralmente no sistema odontológico. Já deve vir junto com o sistema odontológico, para ajudar na conservação dos dentes, saber a limpeza, como é que está indo, de tempos em tempos, que fica tudo anotado por lá. Eu vou procurar mostrar algumas fotografias, vamos ver se eu acerto aqui, para melhorar a compreensão. Uma boa noite, muito obrigado pela paciência. Mas que coisa de doida essa edição, ou coisinha para dar trabalho. Bom, vamos mostrando aqui este aparelho mais simples para fazer a tartarectomia, por meio do ultrassom. Tem essas pontas e mais a chavezinha aqui para colocar as pontas na posição, e isso pode ser acoplado no equipo, substituindo uma das canetas tríplices, ou outra caneta, outro aparelho, e fica saindo água e dando aquela vibração do ultrassom que desmancha, desintegra o tártaro e até manchas mesmo das coroas dos dentes. Dá para fazer essa limpeza. Em seguida, vem um outro aparelho que também pode ser acoplado do mesmo jeito no equipo, dando um jato de bicarbonato de sódio. Esse jato de bicarbonato de sódio ajuda também na limpeza, na profilaxia, no caso do cliente. Isso depois que o cliente usou o evidenciador de placa bacteriana. O evidenciador de placa bacteriana, ele pode vir na forma de pastilha ou então líquido, onde ele faz o bochecho para ver onde é que fica a camada pegajosa de alimento e bactéria do biofilme, para depois passar esse jato e aquele ultrassom. Aqui depois o dentista tem que ter naturalmente um programa, onde tem um módulo como este aqui, onde ele faz a marcação dos locais dos dentes que tem que ser feita a limpeza. Este módulo vai formar
o índice de placas, vai dar um gráfico de índice de placa bacteriana para o controle do dentista, onde ele anota o dia, anota a data em que é feito o trabalho. Era isso que eu queria mostrar para os senhores depois desse trabalhão doido aqui da edição. Uma boa tarde.